nosso pastor Expedito Ferreira de Souza. Queira se colocar em pé. Nosso pastor Adonias Francisco Silva. O nosso irmão José Miguel da Silva, mais conhecido como nosso irmão Zusa. O pastor João Pereira. Eu queria convidar toda a igreja para que a gente louvasse o hino 433, que é um hino que Deus colocou no nosso coração, que fala bem do trabalho que nossos irmãos desenvolveram ao longo desses 50 anos. Amém? Acompanhado pela orquestra. Dizendo glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus, vai dando glória aí. Melhor para o Senhor, eu vou dizendo glória a Deus.
está permitindo que esta congregação louve a Deus por 50 anos de existência. Se alguma coisa de repente não está saindo certo, é porque é a primeira vez que eles estão fazendo 50 anos, nós estamos completando 50 anos, a primeira vez, e quem sabe se houver mais 50 anos para frente, eu acredito que não chegará, algumas coisas podem ser acertadas. Mas em tudo isso, eu quero ver que o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Fotos, o que pode trazer para as nossas vidas? Na escrita diz assim: uma foto pode trazer esperança, gerar novos sonhos e despertar em nós um sentimento maior de gratidão. Pastor Urias, pastor Wilson Braga Cavalcante e também o pastor Paulo França, em memória. O primeiro grupo instrumental, liderado pelo irmão Francisco. Depois tivemos a formação do coral e os regentes, a irmã Zezé, que era a esposa do irmão Wilson Braga. Isso nós temos algumas fotos e dá para que os irmãos possam. O primeiro grupo instrumental, logo aí nós temos o coral, a equipe fazendo o trabalho de evangelismo, a inauguração da igreja. Aí nós temos um casamento. Só uma pausa aí. Nós temos um trabalho que foi confirmado por Deus e permanece até o dia de hoje, ali até antes da inauguração. Esse trabalho da banda, nós tivemos aí nesse período regentes que atuaram nesse período de 50 anos. Quem foi? O irmão Geraldo, irmão Renato, foram regentes do coral, irmão Salvador, irmão José Marinho, irmão José Rodrigues, irmão Valdir Aguiar de Jesus, hoje pastor Valdir Aguiar de Jesus, irmão José Marinho novamente retornando, e o atual irmão Samuel Aguiar de Jesus. As fotos dos primeiros componentes, eu não sei se está nessa ordem já passou, nós damos seguimento. No ano de 1957, isso, passou. No ano de 1957, na gestão do pastor Expedito Ferreira Linda, foi adquirido o terreno na Rua do Canavial, número 105, este local onde ora aqui cultuamos a Deus. Sendo pastor Expedito, mestre na obra, na vida secular, ele realizou o projeto do templo que foi aprovado pelo pastor Cícero Canuto de Lima, em memória. Com 2 anos de trabalho, o templo ficou respaldado e, por motivo de doença, o pastor Expedito foi afastado do trabalho, vindo assumir em seu lugar o pastor Paulo França. Após 1 ano de paralisação da obra, o pastor Paulo França retomou a construção com a ajuda do irmão Hilário, pastor Hilário, e o seu irmão, que era mestre de obra, chegando assim ao final da construção. Aí nós passamos para o ano de 1960, ou seja, fevereiro de 1960, onde nós tivemos, então, nessa data, a inauguração do templo. Antes de inaugurar o templo, o pastor Paulo França deu a seguinte missão ao atual pastor Valdir, que na época era o irmão Valdir. Na época ele cooperava e o pastor Paulo França disse a ele: olha, nós precisamos que o irmão forme uma banda musical. E foi então com a ajuda do irmão Ari, confirma, pastor Paulo? Com a ajuda do irmão Ari, eles então deram início em 11 de dezembro de 1960 a inauguração da banda musical da igreja de Vila Nova Cachoeirinha, onde essa banda teve os seguintes regentes. Os irmãos podem visualizar aqui, eu não vou, depois o irmão Paulo fala de alguns componentes ali, mas tem pessoas aí que até hoje permanecem servindo a Deus, e isso é uma bênção. Do ano de 1960 até março de 1991, o pastor Valdir esteve sob a direção desta banda por 31 anos. Do ano de 91 ao ano de 2010, até o presente momento, esteve com o Paulo, está com o Paulo, que já soma-se 19 anos
na presença de Deus diante desse trabalho. Há quase 50 anos acompanhando a igreja com hinos da harpa cristã. Isso é motivo para nós glorificarmos a Deus, porque elas também não se exime de estar nas ruas fazendo alívios, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Depois nós tivemos aquela foto que foi o primeiro casamento realizado após a inauguração do templo. Isso, muito obrigado. Esse casamento está, os noivos aqui ainda, né? Os novenos estão no nosso meio, que foi celebrado pelo próprio pastor Paulo França em memória, e os nubentes eram o irmão José Aguiar Jesus e a irmã Iracema Silva Aguiar. Cadê o irmão José? Aqui está aqui a irmã Iracema, fica de pé, irmã Iracema. Muita gente não conhece a senhora, e eu vou fazer o meu tio ficar de pé. Fica de pé, tio, por gentileza, irmão José Aguiar. Naquela época, o senhor, nós nem sabemos a idade do senhor e da senhora. Deus abençoe. As obras que beneficiaram a congregação foram as seguintes, irmãos. No ano de 1976, a gestão do pastor Hilário, a primeira reforma com ampliação do templo nós tivemos. Isso aí, no casamento, passando ali o pastor Zusa, bênção. Isso, pode. Pastor Valdir ensaiando a coral. Isso, pastor. Da década de 70 em diante, nós tivemos alguns benefícios. Outro casamento que marcou a história. Aí está o Odair e a Cláudia. Isso, confirmando, recebendo a bênção do pastor Hilário. Pastor Hilário, a Cláudia está presente, a irmã Cláudia? Cadê a irmã Cláudia? Está presente? Não? Está? Não. Segue então. A partir de então, nós temos aí, de 1976, a gestão já do pastor Hilário, as primeiras reformas de ampliação do templo. Nessa reforma, em 76 já houve um aumento de lugares para 100 membros, mais ou menos, isso? Aproximadamente 100 membros. Os irmãos podem notar essa divisória aqui no templo, onde estão os irmãos olhando aí. O templo ia até esse espaço. Depois, em 1987, na gestão do pastor Galdino, ali, volta um pouquinho essa foto, alguns irmãos querem sorrir um pouquinho. Pastor Hilário, irmão Luiz, olha o chapelão do irmão Luiz. Olha ali também o pastor Valdir com o chapéu, parecendo os esquenteiros dessa época agora mais atual. Olha lá, mas ele não fez mal intencionado. Os esquentistas dessa época atual, pastor, o senhor não está vendo a foto aqui, mas está uma bênção. Agora já está vendo. Agora sim, os irmãos já estão. Em 87, então, na gestão do pastor Galdino Carlos, a reforma da casa pastoral e a criação de uma cozinha industrial. Esse é o nosso irmão Valdemar Gretchen, está aqui, também sentadinho. Em 1988, na gestão do pastor Dorival Mendes, nós tivemos a construção da galeria, que deu início à construção dessa galeria, que houve então na época um aumento mais ou menos de 70 lugares dentro do templo. No ano de 1988 ainda, na gestão do pastor Eliseu Diego, houve então a segunda ampliação desse templo, na reforma de cozinhas, banheiros, gabinete pastoral e também secretaria. Aí, mais um aumento de mais ou menos 100 lugares no templo. Na década de 1900, está aí alguns do irmão Valdemar. Os irmãos vão visualizando algumas fotos, enquanto nós agradecemos a Deus pela vida dos dirigentes que conduziram o desenvolvimento desse trabalho nos seguintes anos de existência. Pastor Paulo França, em memória.